A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, o Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que abençoa a vida na terra, que escreve o nome no livro da vida e leva para ir morar eternamente no céu eterno de glórias, através da sua morte em cruz, para que o aceite como único e suficiente Salvador da sua vida. A elogie sempre, eternamente, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que Deus está construindo dentro de você, quando você acha que nada está acontecendo com você. Deus está sempre trabalhando internamente dentro de você. Deus prepara você para te abençoar. Existe uma construção de Deus eterna dentro da sua pessoa. Mesmo que você não sinta, não ouça, não veja e não compreenda, Deus está trabalhando. É natural você achar que, em alguns segundos, que Deus não está agindo por você. Porque você não está vendo as coisas acontecer. Mas eu quero te dizer, Deus está trabalhando dentro de você. Poderosamente, maravilhosamente, te preparando, organizando você internamente, trabalhando dentro de você, construindo algo poderoso, maravilhoso dentro de você, para se tornar visível através da sua pessoa na terra, para o nome do Senhor ser glorificado, sobre o projeto, o plano, o que Deus tem contigo aqui na terra, que o nome de Deus será glorificado, que irá abençoar a sua vida, de sua família e daqueles que Deus irá te usar para você abençoar. Porque Deus é grande, é maravilhoso, é poderoso. Estou aqui com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quero ler aqui a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 9. Diz assim a Santa Palavra de Deus: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Deus trabalha com nós. E edifício de Deus, construção de Deus para a vida, para a terra e para abençoar a sua vida, a sua família e do mundo que aguarda e espera você colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de você, onde o mundo será abençoado. Deus está construindo algo poderoso dentro de você e o mundo aguarda por isso. O tempo de Deus não é o seu, mas no tempo certo de Deus, pode ser amanhã, depois de amanhã, ninguém sabe. Deus irá agir e vai te abençoar. Mas antes, Ele está construindo algo poderoso em você, para te abençoar na terra, no projeto que Ele tem na sua vida. Jesus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, para você ir morar eternamente no céu de glórias, para Deus escrever o teu nome no livro da vida, batizar você com o Espírito Santo dEle, abençoar a sua vida na terra, naquilo que Ele quer te abençoar, salvar a sua família e abençoar todo o meio ambiente que você faz parte. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Amém! A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, Filho do Deus vivo, maravilhoso, poderoso, Criador do céu, da terra e do universo. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que escreve o nome no livro da vida, que abençoa a vida na terra através da sua morte e cruz, para que o aceita como único, suficiente Salvador da sua vida. A elogie sempre eternamente toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que Deus está construindo em você, quando você pensa que nada está acontecendo com você. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida para aqueles a quem você está orando. Porque Ele é fiel, Ele é Deus. Mas há um tempo de Deus mostrar a você toda a construção que foi feita. Esse tempo é o início de um novo período, uma nova fase na sua vida. Glória a Deus. E essa fase, ela vai acontecer mais no tempo de Deus. Porque Ele é o dono do tempo. Ele é eterno, Ele vive na eternidade. Mas Ele colocou nós para vivermos no tempo. Mas Deus também vive no tempo para nos abençoar. Ele vive na eternidade, no para sempre, no infinito. Ele é o Deus criador do céu e da terra, dos séculos, de toda a eternidade. Do para todo sempre. Porque Ele é Deus. Glória a Jesus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Deus é eterno, é santo, é poderoso, é maravilhoso. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador dos céus, da terra e do universo. Deus está construindo algo poderoso dentro de você. E esse algo poderoso vai fazer você mudar de fase. O nome do seu Deus será glorificado quando você colocar para fora a construção que Deus está construindo dentro de você. Porque Ele te ama, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele é Deus. Ele quer salvar sua casa, sua família.
Se você serve a Ele, Ele vai te preparar cada dia mais na obra dEle, sobre o que Ele tem contigo e para a vida. E se você não serve a Ele, você está ouvindo esse áudio-vídeo com o tema o que Deus está construindo em você, quando você pensa que nada está acontecendo com você, aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, sem Jesus não somos nada. O que Deus está construindo em você, quando você pensa que nada está sendo construído dentro de você. Você está olhando para a sua vida e se perguntando, porque as sementes que você plantou há meses atrás, há anos, ainda não brotaram do solo da sua vida. Todo o seu redor, todo o seu meio ambiente, as pessoas estão colhendo, mas você está ainda estacionado no lugar. Glória a Deus. As pessoas estão comemorando, postando suas vitórias, agradecendo a Deus e comemorando a mudança de vida. Mas você ainda está parado no mesmo lugar, como uma semente no campo que ainda não germinou para ser uma árvore com a terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você ora, trabalha, espera e o silêncio é ensurdecedor. Nenhuma descoberta, nenhuma porta aberta, nenhum sinal de que algo que você tenha feito realmente importa ainda aconteceu. E a pior parte disso é que não espera mais em si. É a voz na sua cabeça que sussurra que você está sendo deixado para trás. Isso significa que você perdeu a sua oportunidade. E sussurra, talvez, dentro de você de uma forma muito forte e você não suporta. Mas eu quero dizer que Deus está construindo sonhos seus. Você também olha para as pessoas e vê Deus construindo os sonhos de todas as outras pessoas. E você acha que Deus esqueceu de você, mas Ele não te esqueceu. Ele está construindo dentro de você o seu sonho. Glória a Deus. Para te entregar no tempo dEle. Glória a Deus. Porque Deus é grande. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te dar uma palavra aqui que vai abalar a visão sua sobre essa temporada que você está vivendo desse ano. O que nós chamamos de estagnação, Deus chama de construção. O que você chama de atraso, Ele chama de desenvolvimento. O que você chama de nada, Ele chama de tudo. Você não está preso, você não foi esquecido, você não está sendo punido. Você está sendo construído e a razão pela qual você não consegue ver isso é porque a construção mais importante sempre acontece onde ninguém está olhando. No subsolo, como a semente, na escuridão abaixo da superfície. Longe dos aplausos, longe da validação, longe dos olhares das pessoas que só celebram o que podem ver, você sente que está perdendo tempo. Todas as manhãs você acorda na mesma situação, enfrentando os mesmos problemas, travando as mesmas batalhas e está exausta da repetição. Você vê as pessoas, até mais jovens que você, aproveitando as oportunidades pelas quais você orou. Você vê pessoas menos qualificadas do que você sendo escolhidas para as salas para as quais você queria fazer parte, as quais você até se preparou. E isso não faz sentido. Você fez tudo certo. Você trabalhava enquanto outros se divertiam, você se manteve fiel quando os outros cederam. Você continua aparecendo quando os outros existiram. E ainda nada visível mudou. A conta da sua vida continua a mesma, nada muda. Glória a Deus, tudo parece o mesmo em você. A trajetória da carreira sua parece a mesma. O espelho reflete a mesma frustração, a mesma confusão, as mesmas pessoas que se perguntam se o esforço ainda importa. Glória a Deus. Você é a mesma pessoa que faz essa pergunta. Se o esforço ainda importa, quer dizer que importa, porque Jesus te ama, Ele está contigo. E aqui quero te falar algo, a maioria das pessoas desiste. Mas se você está ainda servindo a Deus, é porque você confia em Deus, você tem fé em Deus. E eu te digo, em conselho, Rômulo César, nunca desista. Não porque o peso seja longo, mas porque, glória a Deus, o peso parece aquilo que vai te ajudar a suportar sobre o que vem pelo teu caminho, porque tem coisas boas para você. Às vezes você acha que o peso que você está carregando, ele parece inútil. Mas você pode suportar a dor. Glória a Deus, se você entender qual é a missão que Deus tem contigo na terra sobre a sua vida. Ajuda a suportar. Você consegue superar as dificuldades se perceber progresso.
Mas quando você não consegue ver o progresso e não entende o propósito, é aí que a dúvida começa a surgir. É que você começa a questionar tudo. Sua vocação, seu valor, suas orações, suas decisões. Você começa a se perguntar se, aleluia, glória a Deus, está te ouvindo, mas eu quero te dizer que Deus está te ouvindo. Talvez você não esteja interpretando muito de uma forma confiável sobre você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pensa que os sinais não estão acontecendo, mas eles irão surgir? Deus já tem pequenos sinais a você. E você está delirando por acreditar que algo maior deveria acontecer em sua vida. Glória a Deus. E você tem que vigiar, porque o inimigo adora esse momento. Ele adora quando você está cansado, cansada demais para lutar, mas teimoso demais para desistir. Simplesmente existindo nesse espaço cinzento, entre a fé e a frustração, questionando-se, você diz se eu devo continuar, acreditando entre aceitar que isso é melhor para você, que você pode esperar, mas eis o que você não vê, eis o que o seu cansaço está impedindo você de reconhecer. Quando o construtor ergue um arranha-céu, o primeiro ano é gasto escavando, descendo, não subindo. Remover a terra, despejar concreto em uma fundação que ninguém jamais verá. Ninguém tira fotos da fundação, ninguém valoriza o trabalho clandestino. Os visitantes não visitam o porão para se maravilhar com as vigas de aço, escondidas sob o saguão, mas sim esse, glória a Deus, alicerce invisível, a torre invisível desmorona. Para se fazer um edifício é necessário ter o alicerce. É neste momento que Deus não está retendo a sua colheita, Ele está aprofundando os seus alicerces, porque Ele está prestes a construir sua vida. É grande demais para se apoiar em terreno superficial. A pressão que você sente não é punição, é uma questão de preparação. O silêncio em que você está sentado não é abandono, é uma obra de construção. E a razão pela qual nada visível está acontecendo, porque tudo o que é invisível é estabelecido sobre o invisível, aquilo que não se vê. Você acha que precisa de um milagre? Verdade, você precisa. Mas também, o que realmente também, junto com o milagre, você precisa é de uma base sólida o suficiente para suportar o milagre. Você acha que precisa que a porta se abra, mas o que você realmente precisa é o que você precisa atravessar sem perder algo que está lá no outro lado? Você acha que precisa da grande descoberta, mas o que você realmente precisa é da base sólida para sustentar o que essa descoberta trará para você. É isso que Deus está construindo agora. Não a sua plataforma, a sua estrutura, não a sua visibilidade, mas a sua estabilidade. Não o seu sucesso, mas a sua força, porque Ele sabe que é algo que você não sabe. Deus sabe de tudo, Ele sabe que a ascensão sem fundamento é apenas uma queda mais longa. Deus sabe tudo da sua vida, você que está ouvindo esse vídeo áudio meu aqui. Deus sabe tudo, Ele está trabalhando contigo, te construindo contigo, Ele vai te abençoar. Ele sabe que a oportunidade sem preparação é apenas exposição. Ele sabe que conseguir o que deseja antes de estar preparado para administrá-lo, destruirá você mais rápido do que nunca tê-lo. Pense em uma árvore. Quando uma árvore é plantada, ela não cresce rapidamente, da noite para o dia, durante meses. Às vezes você não vê nada. A superfície parece morta. O solo parece vazio, mas no subsolo algo violento está acontecendo. As raízes estão rasgando a terra, rompendo as rochas, espalhando-se mais do que a árvore jamais crescerá em altura. E a árvore não reclama da escuridão, não questiona porque está enterrado. Ela não se compara às flores que desabrocham mais rápido. Ela simplesmente realiza o trabalho invisível. Ela empurra e se expande, ela se ancora tão profundamente que quando chega as tempestades, quando chegam os ventos sopram, quando a seca chega, ela não cai, não arranca pela raiz. Ela permanece de pé porque o tempo que passou no escuro não foi desperdiçado, foi sabedoria. Esse é você agora, você não está inativo, você está torcendo. E todos os dias você pensa que nada está acontecendo. Suas raízes estão rompendo limitações que você nem sabia que existiam. Crenças antigas diziam que você não era suficiente. Velhos medos diziam que você iria fracassar. Padrões geracionais que diziam, é até aqui que as pessoas como você podem chegar. Mas eu quero te dizer, você que está ouvindo, a minha voz, glória a Deus, através do poder de Deus na minha vida, para honra e glória em nome do Senhor. Deus está arrancando essas mentiras do solo da sua alma e substituindo-as pela verdade, pela identidade, por uma confiança inabalável que não precisa de validação externa para conhecer o seu valor.
Você pensa que está esperando em Deus, mas Deus está esperando em suas raízes, esperando que você se aprofunde o suficiente para que quando Ele liberar o que está aguardando para você, você não seja derrubado pelo peso disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Um ferreiro não se limita a aquecer o metal e a chamar isso de espada. Ele aquece, martela e depois faz algo que parece contraproducente. Ele mergulha um objeto em água fria. Glória a Deus. Ele transita do fogo, a geada, do calor extremo ao frio extremo. E esse processo, esse choque, essa mudança repentina é o que dá força à lâmina. Isso se chama, glória a Deus, de tempera. Sim, a espada fica quebradiça. A temperatura da espada, a espada sendo preparada no fogo, faz com que a espada que está sendo preparada no fogo seja uma espada resistente e de boa aparência. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela não se quebra sob pressão. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela é submetida ao fogo e ao frio, aos extremos. A lâmina mantém seu fio, não quebra, glória a Deus. Ela corta aquilo que foi projetada para ela cortar. E o que isso está representando para você é a temporada da sua vida. Você não está sendo quebrado. Você não está sendo quebrada. Você está sendo temperada. O calor que você sentiu no passado, o frio que você estava sentindo agora, vai entre a esperança e a decepção, entre a promessa e o atraso. E não é caos, é trabalho artesanal. Glória a Deus. É o trabalho das mãos de Deus com você. O que Deus está construindo em você. Jesus é grande, é poderoso, é fiel. Glória a Deus. Deus está se certificando de que quando Ele te colocar na batalha pela qual você tem orado, você não se dispersará. Você não vai se despedaçar nunca. Glória a Deus, porque Deus está contigo. Você abre caminho e depois há algo grande que vem ao teu encontro. Porque Deus vai te abençoar nisso. Glória a Deus. É como um diamante sendo lapidado. O diamante, ele é formado na pressão extrema, carbono submetido ao peso da terra, ao calor e à força esmagadora durante milhares de anos, até se transformar em algo que não pode ser arranhado, quebrado ou obscurecido. Se você olha para um diamante, você vê beleza. Deus olha para um diamante e vê resistência. A pressão que você está sofrendo agora, o peso que você carrega, o estresse que te aperta por todos os lados, não está te destruindo, está te transformando. E quando você sair disso, você não será o mesmo. Você será alguém que não se sente abalado com críticas, que não se deixa abater pela decepção, que não se deixa abater pela rejeição, porque foi forjado em um lugar onde apenas os fortes sobrevivem. Mas aqui está a parte que dói. Eis a verdade que é difícil de engolir. Deus não fortalece apenas a espera, Ele expõe sua fraqueza. Ele revela aquilo a que você se apegava, mas que nunca deveria ter servido para te sustentar. Os mecanismos de defesa, os confortos ilusórios ou os relacionamentos que você manteve por medo de ficar sozinho, os hábitos com os quais você se anestesiava porque tinha medo de sentir tudo, os sons com os quais você se contentou porque tinha medo de que os reais fossem grandes demais. Esta temporada tira tudo. Isso é a sensação, glória a Deus, de perca daquilo que é ruim. Parece que tudo está se desmoronando, mas não está. Está se desfazendo. As coisas erradas estão saindo para dar lugar à coisa certa. A estrutura, glória a Deus, que era temporada, essa estrutura está sendo removida para que a permanente possa ser instalada. E assim dói, sim. É solitário, é triste, sim. Parece que você está perdendo mais do que ganhando. Você não está perdendo, você está aprimorando. Existe um escultor que trabalha com um mármore, como um mármore em você. Isso é Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E quando lhe perguntam como ele cria estátuas tão detalhadas, ele diz algo profundo. Ele diz, eu não crio nada. A estátua já está dentro do mármore. Glória a Deus. Eu apenas removo o que não pertence a ela. Isso é Deus trabalhando com você. É como um construtor. É isso que Deus está fazendo. A obra-prima já está dentro de você. Glória a Deus. A vocação de Deus, a missão de Deus na tua vida já está dentro de você. Glória a Deus. A força já está dentro de você. Mas está sendo coberto por coisas que não deveriam estar ali. O medo, a insegurança, a necessidade de agradar os outros, a necessidade de ser querido, a necessidade de ser visto, a necessidade de provar o seu valor. E esta estação
está, glória a Deus, sendo brutal para a sua vida e bela ao mesmo tempo, porque a dor vai te abençoar, vai te transformar, glória a Deus, e é uma linda, maravilhosa estação chegando na tua vida, glória a Deus, e você precisa entender que nada acontece na superfície, é como a semente que está embaixo e vai sair para nascer uma bela árvore. Ela está embaixo sendo germinada, mas quando sair da terra, quando brotar, a semente se transformará numa poderosa árvore. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada rejeição elimina a necessidade de aprovação. Cada atraso diminui o vício da velocidade. Cada porta fechada elimina o desespero que o teria levado a se conformar. E o que sobra quando o excesso acaba? O seu verdadeiro eu, a versão de você que foi criada antes que o mundo lhe dissesse que você deveria ser. Aquele que você não precisa de um palco para reconhecer seu valor. Aquele que você não precisa de uma multidão para descobrir sua vocação. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso, Deus é fiel. Deus trata com você de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Deus sabe como tratar com você. Você precisa confiar em Deus. Glória a Deus. Você precisa ficar preso às coisas do dia a dia. Glória a Deus. Você precisa confiar em Deus para o seu presente e o seu futuro. Porque Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Deus sabe como trabalhar comigo, contigo, com todos os habitantes aqui dessa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele sabe como trabalhar com você. A transformação vem dEle. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é poderoso. Você tem que confiar em Deus. Glória a Deus. Ele sabe o teu futuro. Ele sabe cuidar de você. Ele sabe que precisa trabalhar com você para te trazer para um futuro maravilhoso, um futuro brilhante. Glória a Deus. E você entender tudo que você está fazendo agora, todo o seu movimento, todo o seu esforço, não é perdido, é valioso para o teu futuro. Porque Deus está te treinando. Você está aprendendo a discernir. Você está aprendendo a sentir a diferença entre o que parece bom e o que é bom, entre o que é brilhante e o que é sólido, entre o que recebe aplausos e o que tem unção. E quando esta temporada terminar, você não construirá qualquer coisa. Você construirá com precisão, com sabedoria, com padrão, que não se compromete com a velocidade ou aprovação, porque agora você sabe a diferença. Você sentiu isso na escuridão, você aprendeu isso na espera. E esse conhecimento, esse discernimento é o que impedirá de construir uma vida que pareça impressionante para que desmorone sob pressão. Antes de você entender algo sobre você mesmo, você precisa compreender o que Deus tem com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Responda a pergunta honestamente por você. Quem eu sou, o que Deus tem comigo? Isso é importante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque Deus te ama. Ele quer te abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vive operando em silêncio sobre a dor que está passando. Você procura interpretar a ausência de algo que não chegou na sua vida. Na verdade, é Deus trabalhando com você. Você está buscando a presença sobre o seu futuro que ainda não foi apresentado a você. E isso é um trabalho profundo que Deus está fazendo contigo. Deus não parou de agir em sua vida, Ele está agindo. Ele apenas parou de apresentar para uma plateia que você busca se apresentar. Se você busca. Se você ainda está ouvindo algo dentro de você, está despertando algo que você foi enterrado sob decepção, você está começando a se agitar novamente. Algo que perdeu esperança. Você começa a se lembrar porque acreditou em primeiro lugar em Deus. E essa agitação dentro de você, essa pequena chama dentro de você, que não é uma chama de desespero, mas uma chama de acreditar que Deus está contigo, Ele vai te abençoar. Você entende que é o futuro batendo dentro do seu peito, dizendo, glória a Deus, confie em Deus, tem fé em Deus, que o milagre vai chegar, Deus vai te abençoar. É você lembrando que você não chegou até aqui para ficar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glória a Deus. Um filhote de leão é nascido em cativeiro. Ele nunca viu a natureza. Ele é alimentado em um ambiente, glória a Deus, protegido do perigo, do conforto do mundo, mas com o conforto e a segurança dos seus pais. Aí você se pergunta, esse filhote de leão, ele sente falta de alguma coisa? Ele dirá que não, porque não sabe para que foi feito. Ele não sabe porque ele existe
soube porque ele veio à existência, glória a Deus. Mas, no ambiente que ele precisa se dispor, ele vai sair um dia, glória a Deus. Ele vai rugir, glória a Deus, para poder silenciar uma selva. Ele não sabe porque foi feito para caçar, para liderar, para dominar, glória a Deus. Não para andar de um lado para o outro, em uma jaula esperando que alguém o alimente, porque ele é um leão, glória a Deus. Ele é o rei do mundo dos animais, glória a Deus. Glória a Deus. Nós às vezes ouvimos um ungido à distância. Talvez você sinta um cheiro no vento. Talvez ele simplesmente olhe para as grades ao seu redor e perceba pela primeira vez que aquilo não é um lar. Aquilo é uma jaula, quando ele está preso. E essa percepção, esse despertar desconfortável, é quando o leão começa a se sentir confortável, a ser o que ele veio para ser, glória a Deus. O leão, ele é um animal muito poderoso e Deus nos compara com o leão, glória a Deus. Existem dois animais que Deus não faz comparação, a águia e o leão. E esses animais, a águia é o rei do mundo das aves e o leão o rei do mundo dos animais. E Deus nos compara com esses animais. Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Como lá em Isaías, vocês voarão como águias, não se cansarão, não se fadigarão. Glória a Deus. Deus nos compara com a águia. Glória a Deus, com o leão. A águia é o rei do mundo das aves e o leão o rei do mundo dos animais. E esses animais têm elementos poderosos que Deus colocou nele e Deus compara você com ele. Glória a Deus. Deus está te preparando para você entrar em atmosferas de salas que você nunca entrou sem dizer uma palavra. Mas você não precisa apenas dizer uma palavra. Só a sua presença vai mostrar quem você é. Porque Deus está te preparando para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te tira do conforto. Ele te remove das redes de segurança. Ele te coloca em uma posição onde você descobre quem você é. E você continua sendo aquilo que você é. Você não precisa mais fingir quando você sabe quem você é. Glória a Deus. Deus te dá direção, Deus te abençoa. Deus cuida de você. Ele te dá um mapa do seu dia a dia, da sua vida. Ele te mostra o próximo passo. Glória a Deus. A maioria das pessoas não se move porque quer a sua imagem completa. Pessoas querem garantias. Elas querem ver o fim antes de começar. Elas ficam estagnadas quando não conhecem seu caminho. Porque ela exige um nível de certeza que a fé nunca foi feita para proporcionar. Glória a Deus. A fé em Deus é tudo. Deus é o Deus do impossível. Mas você precisa acreditar que Deus consegue fazer e saber como é que Deus trabalha com você. Você tem esperado por um sinal grande o suficiente para dissipar todas as dúvidas da tua vida. Uma porta tão aberta que você não pode errar. Uma voz tão alta que você não pode ignorar. Mas é o sinal seu, esse é o sinal de inquietação em sua alma e seu espírito. E se a porta aberta for aquela pela qual você continua passando, porque não tem a aparência que você esperava. E se a voz que você estiver sussurrando sempre soube disso, mas estava extraindo demais com barulho para ouvir, Deus não vai gritar por cima das suas desculpas, competir com o seu medo, ele vai sussurrar. E se você não se aquietar o suficiente para ouvi-lo, passará a vida se perguntando, porque ele nunca falou, mas ele falou e ele tem falado contigo. Ele tem guiado você. Você só queria um desfile, ele deu um sussurro. Você queria um holofote, ele deu uma vela. Você queria provas e ele lhe deu uma bênção. Isso é suficiente para a sua vida, porque ele te ama, ele é Deus. Mas ele requer algo de você. Ele quer que a maioria das pessoas, glória a Deus, não seja pessoas que venham a se dispor contra você. Ele quer te preparar, porque vem pessoas contrárias contra a tua vida. Deus quer te abençoar. E a maioria das pessoas não está disposta a dar. A maioria quer que você se mova sem saber, que construa sem ver, que confie sem tocar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso, é maravilhoso. Você tem que confiar no plano de Deus para a tua vida. O que Deus está construindo em você, quando você pensa que nada está acontecendo, é algo poderoso que Deus está fazendo dentro da sua pessoa. Glória a Deus. Porque Ele te ama e Ele quer transformar a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer te abençoar e você tem que confiar em Deus. Deus é Ele que te faz crescer. Ele que te faz com que você seja alguém que tenha um grande progresso de vida.
Mas para isso, ele tem que trabalhar contigo primeiro, construindo algo dentro de você. Porque ele é grande, é poderoso, ele é Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando a ansiedade está de você, você bloqueia esse mal que está dentro de você, você se encontra ansioso e você aguarda tranquilamente pelo milagre que está chegando na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa plantar água, glória a Deus, dentro de você. É estranha a palavra, né? Mas você precisa jogar água em você, na sua face, fazer uma limpeza entre os teus olhos, para tirar o lacre, para você entender quem é a sua pessoa, que Deus tem contigo. Você precisa fazer a sua parte, depois confiar em Deus, que Deus fará a parte dele. Porque a parte que você vê não é a parte que você deve controlar. O trabalho subterrâneo não é da sua responsabilidade. Sua responsabilidade é manter-se firme com Deus e fiel a Deus, na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E você confia em Deus quando você não consegue ver os resultados. Então continue confiando em Deus. Confie que aquilo que está feito para você, para te fazer abençoar e crescer, crescerá. Confie que aquilo que está sendo construído dentro de você, às escondidas, emergerá como a luz. Tenha certeza de que o atraso não é uma negação, mas sim desenvolvimento, e que está crescendo dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O momento parece ser de luta, de angústia, mas a alegria chegará. As aves parecem sem vida, mas debaixo da terra elas armazenam energia. Elas estão se preparando para a primavera. Elas estão descansando para que possam explodir de vida. Quando chegar a hora certa, se uma ave tentasse florescer no inverno, ela morreria. Porque florescer fora da época mata. Isso te esgota, isso te obriga a produzir frutos, que você tenha tempo de criar raízes. É isso que você vem tentando fazer. Você tentando florescer no inverno, tentando produzir resultados em uma estação que foi feita para descansar, tentando serviço em uma estação que foi feita para se fortalecer. E isso é exaustivo, porque você está trabalhando contra o ritmo do seu próprio crescimento. Deus não está te castigando com esta fase da vida. Ele está te protegendo, Ele está te mantendo escondido, até que você seja o forte o suficiente para lidar com aquilo que você vai ser, ou que você nasceu para ser. Glória a Deus. Ele está te abençoando. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é grande, Ele te mantém seguro nas mãos dEle. Glória a Deus. Ele te segura até você estar estável. Ele te abençoa o suficiente para você lidar com o movimento que vem ao teu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando uma ponte é construída sobre um enorme desfiladeiro, quando começa a construção numa ponte, passa anos trabalhando as pessoas na sua fundação. Glória a Deus. Antes que alguém viesse passar sobre a ponte, glória a Deus, antes que alguém viesse observar a ponte, houve uma construção dentro da ponte. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a construção é importante para o crescimento. Glória a Deus. A ponte só pode ser entregue quando a construção está terminada. Glória a Deus. Quando a construção termina, é que a ponte está validada para se ter um movimento de veículo, de pessoas, de carro. Glória a Deus. A ponte ela precisa ser construída através de um planejamento para que ela venha suportar o peso de milhares de carros todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se a ponte tiver um erro, um único ponto fraco numa ponte, através de uma construção desqualificada, significa o colapso da ponte, a destruição da ponte. E todos que venham passar sobre a ponte, através de um erro no subsolo, iria destruir a ponte. E isso iria destruir todos aqueles, e acabar com aqueles que passarão por cima da ponte, que passariam. É importante, antes de construir uma ponte, trabalhar o subsolo da ponte. Glória a Deus, glória a Deus. E quando a ponte ela é bem construída, glória a Deus, quando ela é bem construída, garante a passagem por ela, o deslocamento, o tráfego com qualidade. Porque ela tem uma estrutura resistente, ela tem uma estrutura sólida que antes foi trabalhado. E a ponte segue, glória a Deus. Ela não foi construída rapidamente.
ela foi construída corretamente. E assim é Deus construindo a sua vida. Deus não está construindo você de uma forma aleatória, mas de uma forma correta. Ele está construindo você de uma maneira certa. Ele está interessado em seu sucesso rápido, no seu sucesso de vida. E não sucesso momentâneo que venha você a desmoronar sobre a primeira pressão que vier contra a tua vida. Deus está interessado em um impacto duradouro que perdure por gerações. E por isso Ele requer tempo e quer que você seja preciso e tenha paciência. Isso exige que você confie no processo, mesmo quando não consegue ver o progresso. Porque o que Ele está construindo dentro de você não é apenas para você, é para todos que vão cruzar o seu caminho, glória a Deus. Todos que serão impactados, glória a Deus, pela sua história, todos que encontrarão esperança no seu testemunho. E se Ele apressar a fundação para cumprir o seu cronograma, seu pessoal, ele corre o risco de um colapso que poderia prejudicar todos os seus alicerces e todos aqueles que estariam dependentes da sua pessoa sobre algo que você poderia fazer com eles para o nome de Deus ser glorificado através da sua vida. Então Deus não tem pressa. Ele se aprofunda, Ele reforça. Glória a Deus. Ele fortalece, Ele garante que quando o peso chegar, você não vai se quebrar. Você vai estar sustentado, estruturado, no silêncio, fortalecido na espera, posicionado na pausa. Você acorda todos os dias pensando que nada está acontecendo. Mas Deus está adicionando mais uma camada de aço nessa ponte sobre a sua pessoa, na sua espinha dorsal. Mais alguns centímetros de aprofundamento. As suas raízes mais um grau de intensidade ao seu refinamento. Você não vê porque está procurando a evidência errada. Você está buscando mudanças externas. Quando Deus está realizando a construção interna, você busca resultados visíveis. Quando Deus está construindo uma resiliência invisível, você espera aplausos das pessoas. Quando Deus está construindo a aprovação do propósito, há uma diferença enorme. Os aplausos diminuem. A aprovação é definitiva. Os aplausos te motivam a ter um bom desempenho. A aprovação te torna melhor em vida para viver. Os aplausos indicam que você fez algo impressionante. A aprovação demonstra que você se tornou algo inabalável. Glória a Deus. Porque Deus está trabalhando com você, dentro de você, eternamente em você. Ele está te abençoando mesmo sobre aquilo que você não está vendo. E quando você esteve escondido, você aprendeu a ouvir de Deus sem ruído das opiniões. Enquanto você estava sem nada, você aprendeu a confiar em Deus sem se apoiar no conforto. E quando você estava sozinho e sozinha, você aprendeu a ser completamente sem a validação das pessoas para viver. Essas lições grandes e maravilhosas e belas fazem mais do que um atalho que você possa ter se tornado para buscar a sua vida. Glória a Deus. Isso está te levando a uma vida de transformação, de crescimento. Você acaba crescendo todos os dias. Você não fica parado na mesma pessoa que era antes. As mesmas inseguranças, as mesmas, glória a Deus, fraquezas, a mesma estabilidade. E no momento em que a pressão aumenta, no momento em que a oposição surge, no momento em que a multidão se volta contra você, você desmorona, porque nunca construiu a base. Se você não confiar em Deus e não confiar na construção que Deus está fazendo em você, glória a Deus. Você está sendo construído hoje para durar. Você está sendo preparado para uma pressão que esmagaria alguém que pulasse esse processo. Você está sendo posicionado para exercer uma influência que corromperia alguém que não tivesse passado por um processo nesse refinamento prévio. É difícil passar pela dor das lutas da vida, mas é necessário passar para aprendermos. Você não está atrasado, você está adiantado sobre aquilo que você precisa ser. E se confiar em Deus, vai continuar lutando e buscando para se tornar ser aquilo que Deus quer que você seja. Você se sente como se estivesse sendo rejeitado, mas você não é. Você está em desenvolvimento. E quando chegar a sua hora, Ele vai chegar em você e a hora vai chegar. Você vai se erguer e permanecer porque estava firme quando ninguém estava olhando. Glória a Deus. Você demonstra refinamento, mesmo quando ninguém aplaudia, você foi reestruturado, mesmo quando ninguém acreditava que você voltaria a se erguer. Eis, isso é sobre a sua pessoa, sobre você. Não é sobre o que você costumava ser, é sobre o que você está crescendo.
e sentir-se completamente, e vai fazer com que você cresça cada dia mais. E ficar calmo nas situações é importante, não porque você tenha ficado menor, mas porque você vai se tornar maior do que você é. Glória a Deus. Quando alguém enfrenta uma oposição, que antes o aterrorizava, mas permanece impassível, não porque a oposição tenha enfraquecido, mas porque a sua base fortaleceu. Veja alguém que está prestes a receber oportunidades para as quais não estava preparado há um ano, e desta vez não está preparado. A oportunidade pode se perder, então você é preparado antes para receber a oportunidade. Porque ela não vai fazer com que você venha ceder. Elas não vão encolher para caber você. Porque agora ela sabe que você está preparado para receber a oportunidade. Não porque alguém lhe disse, mas porque descobriram isso nas lutas que passaram. As pessoas que construíram bases fortes sob a pressão, elas construirão bases sólidas para o futuro, não por resultados rápidos, não por vitórias fáceis, por portas abertas, mas porque a maioria delas está sendo abençoada por Deus para se tornar algo grande. Elas estão construindo bases fortes, sólidas, não sobre areia, mas sobre bases sólidas. Elas alcançam a ascensão sem escavação, elas conseguiram a plataforma sem processo. E quando a tempestade chega, quando a aprovação chega, quando o peso chega, ela não desmorona, não. Ela segue firmes, diferente de outros que fogem do processo. Mas você é aquele que foi enterrado, aquele que está sendo escondido, aquele que se sente esquecido. Você será o último a ficar de pé, porque enquanto eles construíam para os lados, você construiu para os lados certos, e quando eles construíam rapidamente, você constrói com solidez, e quando eles impressionavam as pessoas, você se tornava inquebrável. Esta é a sua temporada de provas. Não prove aos outros, prove a si mesmo, prova de que você consegue se manter firme quando tudo ao seu redor está tremendo, prova de que você pode confiar quando nada faz sentido, prova de que você consegue continuar quando toda a lógica diz para desistir. Essa é a prova, essa é a evidência da sua própria resiliência, é o que vai te sustentar em todas as fases que virão, porque você nunca mais vai se perguntar se é capaz de lidar com isso. Você já fez isso, você já sobreviveu àquilo que supostamente deveria ter destruído. Você já suportou aquilo que supostamente deveria deter você. E se você conseguir superar isso, não há nada à frente que possa impedir de você enfrentar. Então pare de medir seu progresso pelo que você pode ver. Pare de comparar um capítulo seu com um capítulo da sua vida. Um capítulo de treinamento seu não é o capítulo todo da sua vida. Deus não está atrasado, Ele está te abençoando. Você não foi esquecido, você está sendo formado. Você não está preso, você está sendo estabelecido. E no momento em que você para de resistir ao processo e começa a recebê-lo, tudo muda. O peso deixa de parecer um castigo e passa a ser uma preparação. O silêncio deixa de ser sentido como abandono e passa a ser sentido como uma intimidade. Então você espera por tudo isso com motivação e com fé em Deus em primeiro lugar. Os atalhos que poderiam ter destruído estão te dizendo agora algo que está quebrando em você neste momento. Quebrando sobre a pessoa que você é. Você está perdendo a força. Você não está perdendo nada que venha a te desnatar. A força que você está perdendo era algo imaginário, você está ganhando é força. Você acredita sobre si mesmo, você está sendo exposto a alguma limitação que você estava sendo quebrado e você está prestes a se transformar em uma versão melhor de si mesmo, que nunca conheceu antes. Não é a versão que as pessoas esperam, é a versão que Deus criou, não é a versão que precisa de permissão. É a versão que conquista território, não é a versão que espera de ser escolhida, é a versão que está entrando, sabendo que já alguém tem uma base estabelecida sobre você, sobre suas raízes. São profundas, sua força será testada e o que está por vir não vai te pegar desprevenido ou desprevenida, vai te encontrar preparado para construir, pronto para liderar, pronto para se levantar, para se tornar tudo aquilo sobre o que você tem falado, orado, glória a Deus, e chorado. E quando você olhar para essa temporada, não haverá como uma temporada que você perdeu, você vai enxergar isso como uma estação em que você se transformou. A temporada que te mudou, a temporada que mudou tudo, não porque algo tenha acontecido, porque tudo o que precisava acontecer já aconteceu debaixo da luta que você passou,
nas escuridões, na luta da vida, no silêncio onde Deus realizou a sua obra em você, para você ser o que Ele quer que você seja. A espera não foi em vão, foi intencional. O atraso não foi uma negação, você foi projetado. O silêncio não significava abandono, era uma tarefa. E você está prestes a descobrir o porquê você está prestes a entender, porque isso teve que demorar tanto, custar tanto, doer tanto, porque o que está construído em você é maior do que aquilo que você pediu, mais resistente do que você imaginava, mais duradouro do que qualquer pessoa pudesse ter construído sozinho. E você não apenas sobreviveu à temporada, você foi forjado nela, moldado por ela, transformado por meio dela. E quando você emergir, você vai emergir, você não será o mesmo. Você vai estar saindo dessa inabalável, poderoso, sob o poder da terra que Deus colocou em você, para você ser algo na vida sobre o que Deus quer que você seja na vida. Porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Deus sempre quer o melhor para nós, para nos abençoar. Ele constrói algo em nós, Ele trabalha primeiro em nós, para nos levar para o ambiente, para o lugar que Ele nos quer que nós sejamos, aquilo que Ele quer que nós sejamos, de acordo com o seu querer e a sua vontade para nossas vidas, porque Ele é Deus e Ele nos ama. Deus projetou você para crescer, para te abençoar, e Ele quer que você confie nele nos processos da vida. O que Deus está construindo em você, quando você pensa que Deus não está construindo nada em você, quero te dizer que Deus está construindo. Existe algo poderoso de Deus sendo construído internamente dentro de você, para Deus te abençoar, você, sua casa, sua família e o mundo que vai precisar ser impactado sobre o que Deus está construindo dentro de você. Deus é grande, é maravilhoso, Deus é fiel. Confie em Deus, no tempo de Deus, que Ele vai te abençoar. O que você está passando é um processo, é um aprendizado de vida, para o progresso, para o crescimento, para a bênção, para o sucesso, para o nome do seu Deus, através da bênção de Deus, e o querer de Deus ser glorificado na tua vida. O que Deus está construindo em você, quando você pensa que nada está acontecendo com você. Repetindo, o que Deus está construindo em você, quando você pensa que nada está acontecendo com você. Quero te dizer, Deus está construindo algo maravilhoso dentro de você. Deus é grande, é poderoso, Deus é fiel. Aceite nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, como Salvador da sua vida. Para Ele salvar você, sua casa, sua família. Escrever o teu nome no livro da vida, te abençoar na terra e no final da sua vida te levar para ir morar eternamente, você e sua família, para o céu eterno de glórias, que é a maior riqueza, a maior vitória da tua vida. Deus é grande, é poderoso, Deus é fiel. Que Deus abençoe a todos que ouvirem esse vídeo áudio com o tema o que Deus está construindo em você, quando você pensa que nada está acontecendo com você. A honra e a glória é hoje, sempre e eternamente de Deus. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, sempre e eternamente. Amém. Deus é grande, é poderoso, Deus é fiel. Glória a Deus.